Olá! Você conhece a raiva? Sabe como ela é transmitida? Qual é a situação da doença no Brasil e quais as políticas públicas adotadas? Fica com a gente nesse vídeo para se atualizar de tudo isso. A raiva é uma doença infecciosa viral a qual acomete mamíferos, incluindo o homem, com 100% de letalidade. Existem medidas eficientes de prevenção, entretanto, muitas vezes elas não estão prontamente disponíveis ou acessíveis ao público. A transmissão da raiva envolve 4 ciclos epidemiológicos. No ciclo aéreo, a doença é transmitida pelos morcegos. Nos silvestres, por animais como macacos e raposas. No urbano, é transmitida entre cães e gatos. E já no rural, por bovinos, bubalinos e equinos. No Brasil, foram encontradas várias variantes antigênicas do vírus da raiva, incluindo as variantes 1 e 2 em cães, a variante 3 em morcegos hematófagos, sendo o principal o Desmodus rotundus, e as variantes 4 e 6 em morcegos insetívoros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, conta principalmente com 2 legislações que envolvem o controle da raiva, sendo elas as normas RDC número 73 de 13 de abril de 2004 e a RDC 187 de 2017, com todos os procedimentos para o desenvolvimento da vacina e critérios para determinar a qualidade e eficácia, além de regulamentar sobre soros hiperimunes como antirrábico. Para o diagnóstico, é realizado um exame com o intuito de identificar mamíferos infectados com o vírus da raiva. A estrutura do Serviço Veterinário Oficial, composto pelas unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos órgãos estaduais de defesa sanitária animal, é a que realiza a vigilância e o diagnóstico da raiva no país, demonstrados nessa imagem. Os ícones azuis representam os serviços veterinários estaduais já citados. Os ícones verdes identificam as superintendências federais da agricultura. Já em laranja, estão de fato os laboratórios que realizam o exame para diagnóstico de raiva pelo Brasil. Além do positivo no exame, um novo caso provável dentro de um foco já conhecido pode ser considerado caso confirmado por critério clínico epidemiológico, independentemente do resultado laboratorial. Todo caso humano de raiva deve ser notificado. Além da confirmação, em outras situações a notificação é necessária, como acidentes com animais, envolvendo arranhadura, lambedura, mordida ou contato direto. Pacientes com quadros neurológicos também devem ser notificados, com antecedentes ou não de exposição ao vírus. A notificação é realizada através de uma ficha específica padronizada pelo SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que se constitui em um instrumento fundamental para a decisão da conduta de profilaxia a ser adotada pelo profissional de saúde, que deve ser devidamente preenchida e notificada. E como é que está a situação da doença no Brasil e no mundo? A raiva é uma doença tropical negligenciada e afeta principalmente populações marginalizadas, pobres e vulneráveis. Alguns países conseguiram erradicar essa doença com a adoção de medidas eficazes e rigorosas de prevenção, como Japão, Reino Unido, Austrália e entre outros. Infelizmente, em outras regiões do planeta, a situação é contrária. Ela ainda é endêmica na maioria dos países da África e Ásia, principalmente na Índia, por exemplo. Já no Brasil, com o crescimento e intensificação de ações de vigilância e controle da raiva nos últimos 30 anos, o país alcançou significativa redução nas taxas de mortalidade por raiva humana. Entretanto, o Brasil, assim como vários outros países da América Latina, ainda possuem circulação da raiva em seu ciclo urbano. No seguinte gráfico, podemos observar a variação de casos de raiva humana segundo espécie animal de agressor desde 1986 a 2023. Podemos ver que até o início dos anos 2000 havia um predomínio de casos relacionados a cães. Entretanto, a partir dos anos 2000, os casos relacionados aos morcegos ganharam predomínio, com evidência de alguns surtos, como em 2004, 2005 e 2017 e 2018. Felizmente, pode-se concluir pelo gráfico que a partir de 2006 houve uma grande queda no número de casos de raiva humana. Em 2022, foram confirmados 5 casos de raiva humana no Brasil, e em todos eles foram identificados a variante 3. No ano de 2023, até o presente momento, 3 casos de raiva humana foram identificados no país. A conscientização faz parte de uma importante estratégia de controle, especialmente para o público leigo, que não tem uma completa compreensão da dimensão da raiva no nosso país, sendo importante que existam palestras, ações, estratégias de educação e saúde que promovam o conhecimento sobre a doença para esse público. O uso de panfletos é essencial para as campanhas. Além disso, o Instituto Butantan criou um jogo com o intuito de conscientizar. As instituições promovem semanas de conscientização repletas de informações relevantes, palestras e rodas de conversas.
Na internet, também é possível encontrar muito material de qualidade, por exemplo, palestras online transmitidas pelo YouTube e site da Prefeitura de São Paulo. Mas e os profissionais da saúde? Como eles podem se atualizar diante da raiva? Muitas opções de manuais técnicos estão à disposição dos profissionais que lidam direta ou indiretamente com a doença. Como dito anteriormente, os morcegos são importantes transmissores da raiva. Para controlar a população dos mesmos, existem dois principais métodos: o método direto seletivo e o método indireto. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. No método seletivo direto, o morcego hematófago é capturado e, em seguida, uma pasta vampiricida é aplicada no seu dorso. Depois da aplicação, o morcego é solto e retorna ao seu esconderijo. Lá, ele entra em contato com outros membros da espécie, contaminando-os com a pasta. Essa pasta causa a morte desses animais por hemorragia. No método indireto, a pasta é aplicada na mordida do morcego, pois esses animais normalmente retornam ao local da mordedura para se alimentar, entram em contato com a pasta e morrem. A vacinação é importante para o controle de muitas doenças e o controle da raiva não é uma exceção. A vacinação pode ser aplicada tanto em animais quanto em humanos, como veremos a seguir. Em humanos, a vacina pré-exposição é administrada a pessoas que estão constantemente em risco de serem expostas ao vírus da raiva. Isso inclui profissionais que trabalham em laboratórios de pesquisa, diagnóstico ou produção do vírus. Além disso, pessoas com exposição frequente ao risco, como veterinários, auxiliares de veterinários, caçadores e trabalhadores florestais. Quando uma pessoa é mordida ou arranhada por um animal suspeito de portar o vírus da raiva, a vacinação pós-exposição deve ser iniciada imediatamente. Isso envolve a administração de 4 doses da vacina, ou soro, após a exposição. Isso ajuda a prevenir a evolução da doença. Já em herbívoros, como vacas e cavalos, o controle é feito observando as áreas de alto risco, fazendo testes em laboratório, investigando casos em animais e morcegos, monitorando lugares onde os morcegos podem ser uma ameaça, vacinando estrategicamente e informando as áreas susceptíveis. A vacinação contra a raiva em herbívoros torna-se obrigatória durante os surtos da doença. Porém, é muito importante que os proprietários vacinem seus animais, mesmo quando não há surtos, uma vez que a vacina é a melhor forma de prevenir a doença. Provavelmente você já presenciou campanhas de vacinação antirrábica para cães e gatos no seu município, com exceção dos estados que não promovem mais as campanhas. Ou você leva seus animais em uma clínica particular para serem vacinados. Isso ocorre porque a vacinação é uma medida importante para controlar a disseminação da doença. A cobertura vacinal varia de acordo com o estado. Em 2021, apenas 12 dos 23 estados que fizeram campanhas de vacinação forneceram dados, e a cobertura total no Brasil foi de 60%, que é inferior aos 70% recomendado. Observamos os casos de raiva canina, as colunas em azul, e a cobertura vacinal, a linha em laranja. Na campanha nacional de vacinação contra a raiva canina entre 2015 e 2021 no Brasil, pode-se observar que após o início das campanhas de vacinação, os casos de raiva canina reduziram muito. Mas um ponto curioso é que mesmo com a queda da cobertura vacinal em 2019, os casos mostraram-se constantes. Em 2022, no estado de São Paulo, as campanhas anuais de vacinação para cães e gatos contra a raiva foram suspensas. Entretanto, a vacinação de rotina foi mantida, principalmente para os animais que tiveram contato com o morcego, e a vacinação ela continua em regiões específicas quando necessário. Essa decisão foi tomada devido à situação epidemiológica da raiva no estado de São Paulo, onde não há circulação da variante 2 há mais de 20 anos. Isso sugere que não é mais necessário vacinar tantos animais todos os anos como recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em áreas onde a variante é comum. Além disso, os dados do Instituto Pasteur indicam que cães e gatos infectados por variante morcego apresentam sintomas da raiva paralítica e geralmente são os últimos hospedeiros da doença. Embora a transmissão secundária da raiva possa ocorrer, não parece estar relacionada à agressividade do animal raivoso. A decisão também se baseou na experiência dos estados da região sul do Brasil, onde não ocorre campanha anual de vacinação desde 1995 e não houveram mais casos de raiva até o momento. Recentemente, um novo caso foi notificado. No dia 31 de agosto, ocorreu a notificação de um caso positivo de raiva em um cachorro na cidade de São Paulo. O diagnóstico laboratorial foi realizado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia na Universidade de São Paulo.
comprovando que o animal estava infectado pela variante 3, que é associada aos morcegos. Todas as medidas de profilaxia foram adotadas, incluindo o bloqueio de foco nos animais em um raio de 500 metros. Como mencionado anteriormente, casos de raiva em cães e gatos são raros, sendo que desde 2002 foram registrados 15 casos em cachorros e 22 em gatos. Para garantir que seu animal de estimação esteja protegido contra as diferentes variantes do vírus da raiva, que, embora raras, podem acontecer, é importante procurar um hospital ou clínica veterinária para realizar a vacinação e garantir o bem-estar dele. Dessa forma, contribuirá para que o vírus continue fora de circulação. Além das vacinas convencionais citadas anteriormente, em outros países como Bélgica, França, Luxemburgo e os Estados Unidos, tem sido utilizada uma vacina oral para controlar a raiva em animais silvestres. Ela consiste em um sachê de plástico coberto por uma isca comestível. Essa isca pode ter o formato de um bloco de farinha de peixe ou ser revestida por uma mistura de farinha de peixe e óleo de peixe. Essa vacina é termoestável, segura e foi testada em 50 espécies, demonstrando a eficácia especialmente em animais como raposas, guaxinins, coiotes, gambás, cães, guaxinins e chacais. A dificuldade em desenvolver uma vacina oral eficaz contra a raiva para os animais selvagens está na resposta limitada do sistema imunológico quando os antígenos são administrados pela boca. O sistema imunológico do intestino geralmente não reage bem a esses antígenos, tornando complicado criar novas vacinas orais, mesmo quando utilizamos antígenos purificados ou recombinantes. Além dessa medida, outras políticas públicas são utilizadas ao redor do mundo. O combate à raiva é de interesse mútuo em todos os países. As políticas adotadas no exterior são tanto quanto interessantes, como, por exemplo, curso gratuito da Rua Online para o combate à raiva, Dia Mundial contra a Raiva, projeto de um aplicativo para vigilância e controle dos casos de raiva baseado na pandemia de Covid-19, em Bali, na Indonésia, criado por veterinários, agentes de vigilância e pessoas comuns que estão fazendo a diferença na Indonésia. A boa notícia é que esse aplicativo também pode ser adaptado ao Brasil. É uma fonte valiosa de informações sobre saúde e bem-estar animal. Ele oferece dados de alta qualidade e recursos úteis para todos. Alguns dos recursos do aplicativo seriam de posse responsável, que ensina a importância de cuidar bem dos nossos animais de estimação, relatos de casos da raiva, que permitem compartilhar histórias e experiências relacionadas aos animais, notícias e anúncios que mantêm você atualizado com informações importantes, veterinários próximos, encontre ajuda em caso de emergência, saúde pública, fornece informações essenciais sobre a saúde animal, radar de surtos, que ajuda a rastrear surtos de doenças, chamadas de emergência, acesso rápido para situações críticas. Ainda falando sobre as políticas adotadas ao redor do mundo, uma pesquisa realizada no Nepal e na África do Sul relaciona a negligência do descarte do lixo à raiva. Quanto mais lixo nas ruas, mais cães de rua são atraídos para se alimentar desses resíduos, e isso cria uma competição por comida, aumentando o risco de brigas entre esses cães e aumentando também o risco de mordidas em humanos, resultando na transmissão do vírus da raiva. Além do descarte inadequado do lixo, outros fatores contribuem para o problema, como lixões a céu aberto, malnutrição de cães de rua, descarte ilegal do lixo biológico e a relação simbiótica entre os moradores de rua e os cães. Para controlar a raiva, é essencial respeitar políticas públicas básicas, como a vacinação de animais. Além disso, a promoção de reciclagem do lixo, incentivo à adoção de cães de rua e apoio aos moradores de rua podem ajudar a reduzir os casos de raiva relacionados ao lixo. Aqui estão alguns exemplos de falta de medidas e medidas benéficas ao redor do mundo. Na Índia, com 20.500 casos de raiva humana reportados anualmente, o país enfrenta uma grave situação devido à presença de 400 mil cães de rua em Delhi e 557 milhões de toneladas de lixo sólido despejados nas ruas ilegalmente. Na Nigéria, 61% das mordidas de cães levam aos casos de raiva. A Nigéria enfrenta desafios devido à falta de vacinação e o aumento do lixo, estimado em 42 milhões de toneladas anuais. Já o Japão, a Singapura e a Coreia do Sul implantaram medidas eficazes na gestão de resíduos, inclusive coleta seletiva, compostagem e incineração, reduzindo significativamente a presença de cães em busca de comidas e resíduos. Mas e aí? Você curtiu saber mais sobre a raiva e sobre as políticas públicas aplicadas? Juntos, podemos combater a doença e promover maior qualidade de vida à população e aos nossos animais.
Até a próxima!